Vamos todos nos levantar, nos cumprimentar uns aos outros e vamos passar a palavra para o nosso irmão Felipe. Glórias a Deus, um grande abraço de minha parte para todos vocês. Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Deus é muito bom. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Eu já sou membro dessa igreja já há um tempinho, já há mais de 10 anos. E eu estava aqui sentado, eu relembrei de uma história. Eu lembrei de uma história muito interessante, vai ser muito engraçada. Mas quando eu entrei nessa igreja há 13 anos atrás, eu cheguei nessa igreja e só tinha japonês. Quem aqui frequenta Monte Sião há mais de 10 anos, levanta a mão. Tá bom, você pode reparar que a maioria das pessoas que estão com a mão levantada são japoneses, porque essa é a origem da igreja Monte Sião. E eu lembro que eu estava tentando entender a cultura da igreja, estava tentando entender a cultura das pessoas que frequentavam a igreja, e todos os eventos tinha comida japonesa, e naquela época eu não gostava de comida japonesa, então eu tive que tentar experimentar o sashimi. Daí, quem aqui já tentou, na primeira vez que você comeu, você não gostou? Daí você fica com aquela cara assim, que negócio esquisito. Daí na segunda, daí cai um pouco melhor. Daí na terceira, você já está viciado. Daí na quarta, é a tua refeição predileta. E é a minha hoje. E eu estava tentando entender a cultura e eu comecei a conversar com alguns amigos. Quantos são gratos pelos amigos que Deus coloca nas nossas vidas? E daí tem um amigo especial, eu não vou falar o nome dele para não comprometer. Mas o Mauro, ele estava me ensinando um pouco assim da cultura. Eu passava um tempo na casa do tio Jairo e da tia Jussara, passava as férias lá, ficava na casa deles, e eu comecei a perguntar: Mauro, me ensina alguma coisa aí em japonês. Eu queria aprender, né? Daí ele falou assim: tá bom, vou te ensinar uma palavra, que é assim, toda vez quando você encontrar um senhor ou uma senhora de idade, é como um ato de reverência, um ato assim de honra. E eu falei: pô, isso é importante, né? Tem as pessoas, é importante nós honrarmos os mais velhos. Eu falei: me ensina. Ele falou assim: então eu vou te ensinar essa palavra, guarda bem, a próxima vez que você encontrar um senhor ou uma senhora, você faz isso, tá bom? Você vai falar pra ela: okane, daí eu, okane, kudasai. Okane, kudasai. Ele: cara, você aprendeu rapidinho. Eu: nossa, sou bom mesmo, hein? Já posso falar japonês. E eu não vi a hora de praticar. Então, beleza. Eu fui numa reunião, tava lá numa reunião, numa RD, a minha RD... tinham só pessoas mais velhas, eu estava chegando na igreja, então eu acompanhava minha mãe naquela época, e a gente ia numa RD lá no Brooklyn, e a gente estava lá na RD, daí tinha a mãe da Kimiko, que é uma senhora que frequentava a igreja nessa época, e eu: tá bom, agora é minha hora, né? Eu não vi a hora de terminar a RD para eu falar com ela, então eu nem prestei atenção na palavra. Naquele dia ela foi o tio Kazuya que pregou, nem sabia o que ele estava pregando, porque eu estava só pensando: Okaneku, esqueci, Okaneku dasai. Daí terminou a reunião, daí era a hora, né? Aquele momento assim que você se prepara, é aquele momento que você vai com ousadia, eu cumprimentei todo mundo, Deus abençoe, uma ótima semana, estava aprendendo já o linguajar, né? A paz do Senhor, estava chegando na igreja, a paz do Senhor, daí chegou na senhorinha, Okaneku dasai. Quando ela ouviu eu falar aquilo, ela deu uns 2 passos para trás, ela sentou no sofá e ela fez assim com a mão dela. Para quem não sabe, o Okaneku dasai significa me dá dinheiro. E eu sem entender a reação da senhora: Mauro, eu coloquei em prática o que você me ensinou. E acho que não deu muito certo. Aquela senhora lá ficou com medo de mim. Eu lembro que ele ria. Mas eu estava aqui lembrando, e eu comecei a pensar nessa história, que nessa manhã o Senhor Ele coloca gratidão nos nossos corações, nas pessoas que Ele coloca na nossa caminhada com Jesus. Eu quero que você vire para essa pessoa e você fale para ela: eu estou com você até o fim, conta comigo, ferro afia ferro. É o momento onde os irmãos em comunhão, eles vão se afiar. E eu não sei se você já aprontou alguma, mas mesmo você aprontando alguma, fala para essa pessoa aí que você vai continuar com ela até o fim. Amém? Glórias a Deus.
Eu vejo que isso é a beleza de nós sermos como uma família. A família Monte Sião está crescendo, tem pessoas chegando em todo momento, e nós temos que receber as pessoas, e nós temos que ser essa família. E é o que eu senti para a família Monte Sião nesses últimos dias. Eu tive uma experiência com Deus assim que eu nunca tinha experimentado antes. Quantos conhecem aquela música? Eu quero me apaixonar outra vez, quero perder o sono. Quando chegava nessa parte da música, eu ficava um pouco constrangido, vou ser bem vulnerável e sincero com vocês. Eu ficava muito assim, será que eu canto, será que eu não canto? Por quê? Porque eu nunca tive assim, noites em claros, orando no meu quarto. Eu prefiro que Deus fale comigo através de sonhos, amém? E quando eu chegava nessa parte, assim, já participei de vigílias, já organizei vigílias, enfim. Mas nessa parte eu ficava assim um pouco constrangido de cantar. Então às vezes eu não cantava, às vezes eu cantava e falava, Deus, quando isso vai acontecer? E aconteceu. O Senhor me acordou 2 meses atrás, Ele me acordou de repente, foi uma acordada de repente, porque normalmente eu levo umas 3 horas para acordar. Eu fico que nem um zumbi de manhã, mas Ele me acordou, eu despertei. E o que está acontecendo? E de repente eu comecei a sentir a presença de Deus no meu quarto. E eu fui lá no meu celular para ver que horas que era. E quando eu apertei para aparecer a tela, era 5h55 da manhã, meu celular tinha 55% de bateria, tinha 5 mensagens de 5 conversas, e a última atualização foi 5h50 da manhã. E eu olhei para aquilo lá e eu falei, Deus, que estranho, por que tanto número 5? E daí tudo bem, eu voltei a dormir, e daí no dia seguinte eu comecei a pesquisar sobre o que significa o número 5. E o número 5 significa a graça de Deus. E eu comecei a receber naquele momento uma ministração vinda da parte de Deus, de que eu estava recebendo a graça dele. E eu creio que para a nossa igreja o Senhor está separando uma temporada e uma estação de graça. E eu sinto muito específico, daqui até o final do ano, Deus Ele quer entregar a graça dele sobre as nossas vidas. O que é a graça de Deus? É você receber aquilo que você não merece. Eu não mereceria estar aqui, eu creio que você também não mereceria estar aqui na igreja hoje, se você for analisar a tua vida, o teu passado, aquilo que você fez, deixou de fazer. Aquilo que você fez, deixou de fazer, não te promove para você estar na presença de Deus, mas é a graça dele que é abundante. E eu sinto que daqui até o final do ano nós temos muitas coisas para fazer, amém? Muitas atividades, muitos afazeres, tarefas, mas eu sinto que o Senhor Ele quer entregar a graça dele para as nossas vidas. E eu sinto em específico, se você veio aqui hoje, se você já tem, talvez essa semana você já tenha orado, Deus, eu preciso da tua graça em específico para certas circunstâncias na tua vida. Vou pedir para você ficar de pé, e eu sinto como o Senhor liberando a graça dele. Algo bem específico, todos nós precisamos da graça de Deus, mas existe alguma coisa na tua vida, em alguma área da tua vida que você fala, Deus, eu realmente preciso da tua graça. E daqui até o final do ano eu sinto como que Deus te surpreendendo com a graça dele, amém? Tem bastante gente de pé, na verdade acho que quase todos. Eu ia pedir para as pessoas ao redor impor as mãos, mas o que a gente vai fazer é, você vai receber e você vai dar ao mesmo tempo, tá bom? Então você vai pegar a pessoa do teu lado, você vai esticar a tua mão e encostar nela. Enquanto você recebe, você dá. A palavra fala que nós recebemos quando nós damos, então é o momento de nós colocarmos em prática. Então, erga a tua voz agora e começa a liberar a graça de Deus na vida dessa pessoa. Pai, nós agradecemos porque a tua graça é de graça. E nessa manhã o Senhor quer derramar a tua graça sobre as nossas vidas. Nós liberamos a tua graça nas áreas específicas de cada um aqui, papai. Que o Senhor venha abençoar e entregar e liberar a tua graça na área profissional de muitos. Eu vejo como o Senhor abrindo portas profissionais. Nessa semana o Senhor está destravando na tua área profissional. Eu vejo contratos, eu vejo portas abertas. E o Senhor está te agraciando na tua área profissional. Obrigado, Senhor, pela tua graça em nossas vidas. Graça sobre as nossas famílias, sobre os filhos de muitos aqui neste lugar. O Senhor entrega e libera a graça dele sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque nessa manhã o Senhor libera a tua graça sobre a igreja Monte Sião, sobre cada membro, e que tudo isso seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Aplauda ao Senhor, glórias a Deus. Vocês podem se assentar. Glórias a Deus. Abre comigo aí em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 19. Marcos capítulo 9, versículo 19. Se você achou aí, você fala comigo, fé.
Vou dar mais um tempinho para vocês acharem. Marcos 9:19. Eu vou ler aqui na minha versão, vocês acompanham. Versículo 19, a palavra de Deus diz: Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai do menino responde: Desde a infância, e muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse momento é quando o pai do menino, que está sendo afligido por um espírito demoníaco, ele encontra Jesus, logo depois de ter encontrado os discípulos. E a palavra de Deus diz que aquele pai estava desesperado, ele precisava de uma solução para aquilo que estava acontecendo com o filho dele. Eu não sou pai ainda, mas eu sinto que o Senhor, ele quer colocar esse coração nos nossos corações. Se você não é pai, e você que já é pai, você já entende o que está sendo falado aqui. Esse pai devia estar desesperado a tal ponto de buscar ajuda em qualquer lugar, e ele chega para os discípulos, e a palavra fala que os discípulos não foram capazes de expulsar aquele espírito imundo. E depois Jesus, ele chega, e ele começa a entender o que está acontecendo aqui. E daí o pai, ele fala: olha, eu tentei conversar com os teus discípulos para expulsar o demônio do meu filho, mas eles não foram capazes. E daí Jesus falou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Traz o menino aqui. E daí ele começa a entrevistar o pai do menino para entender a situação do filho dele. E daí o Jesus, ele pega e fala: tá bom, então deixa comigo, eu vou resolver o teu problema. Mas antes dele resolver o problema daquele homem, o pai do menino pega e fala: Jesus, se tu podes alguma coisa, faz algo pelo meu filho. E no versículo 23, Jesus, ele entrega uma resposta para aquele pai, que eu creio que surpreendeu o pai. Jesus, ele fala: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Será que você pode ler comigo? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então naquele momento o pai, ele esperava uma reação de Jesus. Então tá, deixa comigo, traz o teu filho aqui, eu vou orar por ele, aquele espírito demoníaco vai sair, pode deixar que eu resolva a parada. Mas o que acontece? Jesus, ele pega e fala: não, calma aí, você está perguntando se eu posso? A pergunta aqui, nessa situação é: você crê que eu posso fazer? Ou seja, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é tua. Você tem fé para que eu, através do meu poder sobrenatural, expulse o demônio do teu filho? E eu creio que aquela resposta de Jesus pegou aquele pai de surpresa. E ele deve ter pensado: Senhor, eu preciso de fé. E ele teve a fé. Jesus, ele operou um milagre na vida daquele menino. Aquele menino, ele foi liberto para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Mas eu comecei a analisar essa palavra, eu comecei a analisar essa passagem. E quantas vezes a gente não coloca a responsabilidade total nas mãos de Jesus? Mas eu creio que nessa manhã nós temos que entender o poder da fé que Ele já nos deu. A palavra diz que o Senhor nos entregou a fé do tamanho do quê? De um grão de mostarda. E nós temos já essa fé. Eu, você, todos nós aqui temos esse grão de mostarda conosco. Agora, nós somos os responsáveis de pegar esse grão de mostarda, preparar a terra, plantar, fechar aquela terra, regar aquela terra, para que aquele grão venha brotar, germinar e produzir frutos que vão permanecer. Então a responsabilidade é nossa. E naquele momento Jesus, ele estabelece isso. A responsabilidade aqui não é total minha, é tua também. Então faz a tua parte. Você crê? Eu creio, Jesus. Então tá. E aquele menino liberto. E eu quero que você entenda nessa manhã que Deus, ele te deu um poder ilimitado. Fala comigo: poder ilimitado da fé. Nós carregamos esse poder ilimitado que move montanhas, que quando nós pedimos, Ele nos entrega nações, que quando nós clamamos, Ele nos usa para libertar os cativos, para orar pelos enfermos. Nós já temos esse poder, mas nós temos que simplesmente saber como usar esse poder. E nessa manhã eu creio que o Senhor, junto com essa palavra, Ele vai te impulsionar para você entender o poder que você carrega e a fé que você já tem dentro de você. Então nessa passagem, Jesus, ele fala então: tudo é possível ao que crê. E eu peguei essa expressão, eu comecei a colocar na minha vida, em circunstâncias e em momentos da minha vida, que eu não vi o poder de Deus, mas eu questionei a Deus, falando: Deus, tudo é possível ao que crê. Por que isso não aconteceu na minha vida? Eu lembro, 5 anos atrás, eu tentei ir para os Estados Unidos. Eu estava passando por um processo na minha vida. Eu já tinha tomado uma negativa de visto em 2008. Em 2008 eu tentei passar as minhas férias nos Estados Unidos para servir um homem de Deus lá. E por conta do meu discurso no consulado,
eles acharam que eu ia morar nos Estados Unidos, então eles falaram, você não pode ir para os Estados Unidos. Eu tive minha primeira negativa em 2008. 2011 eu tentei de novo. Eu falei assim, eu vou tentar de novo. Na primeira vez eu tentei ir com um pastor em New Jersey para passar um tempo com ele. Da segunda vez eu tentei passar um período com o Teófilo, o pastor Teófilo. E o pastor Teófilo, ele não está pregando hoje aqui, sou eu, porque ele está numa viagem junto com a doutora Sara, com outros líderes da igreja. Eles estão lá nos Estados Unidos recebendo uma viagem ministerial. Então, ore por eles, para que eles recebam e tragam bastante coisas para nós, como igreja. Não só presentes físicos, mas também muita palavra de Deus. Amém? Mas então tentei a segunda vez passar um tempo agora, não com esse pastor americano, mas com o pastor Teófilo. E na entrevista, a mulher fazendo a entrevista, ela pega lá e puxa o meu histórico, ela pergunta, esse pastor é o mesmo que você tentou ir em 2008? E daí naquele momento eu fiquei até surpreso, tem todo o histórico, né? Eu falei, não, é um outro pastor, é o meu pastor, ele é pastor da minha igreja aqui no Brasil, mas ele está num tempo sabático nos Estados Unidos. Então imagina eu explicando isso, e daí ela, não entendendo nada, sabático, então, tá meio confuso essa história, negado. Eu não acredito, 2 vezes negado. E eu falava, Deus, eu tenho promessas na minha vida que o Senhor me levaria para os Estados Unidos, para começar algo lá, para também aprender algo que vem dos Estados Unidos, que é uma bênção nas nossas vidas. Tem pessoas, homens e mulheres de Deus. Nós tivemos aqui a Jennifer Toledo, uma americana, trouxe uma palavra poderosa durante o final de semana que teve o Pink Punch. Foi algo assim que foi muito poderoso, e eu falando, Deus, eu quero ir para os Estados Unidos para receber também. E tudo bem, não consegui, já estava desistindo, passei por um processo assim, muito triste, que experiência negativa, né? Eu ser recusado numa nação, e eu desisti. Falei, quer saber, tem outros lugares, tem Inglaterra, tem Austrália, tem o Brasil também, amém? E eu falei, vou ficar por aqui. Depois de 6 meses, que é o período que você tem a oportunidade de tentar de novo, eu estava num churrasco, e meu telefone toca. Eu estava no churrasco, tranquilo, nem estava pensando em visto americano, já tinha desistido. Meu telefone toca, era um homem, ele falou assim, Felipe, eu estava aqui orando, e eu, de repente, veio a tua vida na minha cabeça, e eu estou orando por você. O que eu posso te ajudar? E para você entender, esse homem ele era dono de uma empresa assim muito grande, que enviava médicos para o exterior para fazer treinamentos. Ele falou para mim que ele enviou mais de 300 médicos por ano para fazer treinamentos nos Estados Unidos, e durante 30 anos de empresa ele nunca teve um visto negado para nenhum médico. E ele me contando isso, eu falei, eu acho que você pode me ajudar então com o meu visto. Eu acho que é de Deus essa ligação. E eu falei, tá, eu preciso então de ajuda para ir para os Estados Unidos. Ele falou assim, tá bom, fica tranquilo que a minha secretária vai entrar em contato com você amanhã, ela vai fazer tudo para você, e ela não vai só cuidar do teu visto, mas fica tranquilo porque eu vou cuidar da tua viagem. Eu vou pagar passagem, hotel, inscrição em curso, o que você quiser fazer lá eu vou pagar e vou investir na tua vida, tudo bem? Eu, claro, tudo ótimo, né? E naquele momento, naquele churrasco, eu falei, Deus, agora é a hora. Tudo é possível que crer. Eu confiei no Senhor, o Senhor me respondeu, obrigado. E naquele momento, eu nem parei para perguntar se era de Deus ou não aquela ligação, mas porque a forma como foi apresentada para mim, eu já falei, é de Deus, eu vou entrar de cabeça. Quantos talvez você entrou num negócio de cabeça, talvez você falou sim para uma proposta que era tão bonita, mas quando você entrou nela, você descobriu que não era vontade de Deus. Isso acontece, é a pegadinha do malandro. E eu fui pego na pegadinha do malandro. Aquele homem, ele me ajudou. Eu lembro que a secretária dele me ligava, entrava em contato comigo, passei todos os meus dados, ela me entregou um bolo de papel, fui no consulado já, todo feliz, com um sorriso de orelha a orelha. Agora eu vou entrar nos Estados Unidos, eu estava lá com aquela papelada, eu cheguei na fila, estava confiante, estava assim, pode perguntar o que você quiser, está tudo aqui. E eu entrei na fila, eu entreguei meu papel dos documentos, aquela mulher, ela começou a analisar todos os papéis, ela olhava para mim, olhava para os papéis, olhava para mim, eu ficava nervoso, o que está acontecendo? Só uma prova logo, deixa eu ir embora. Depois de 5 minutos ela analisando, ela falou assim, espera só um pouco. E ela saiu da cabine. Quantos aqui já foram no consulado americano? Então tem aquela cabine, daí você consegue ver lá atrás, os escritórios, as pessoas trabalhando, e eu comecei a olhar, acompanhar ela. Daí ela ia para um lado, conversava com um, ia para o outro, conversava com o outro, daí conversava com outro, eu comecei, o que está acontecendo, né? Daí ela volta, daí ela fala, Senhor, infelizmente, você não vai poder ir para os Estados Unidos. Toma aqui os seus papéis. Como assim?
Daí já vem aquela ira santa, né? Tipo, eu não vou sair daqui até você me falar porque eu não posso entrar no teu país. E comecei a ficar nervoso. Eu voltei assim, tipo, será que eu sou algum tipo de criminoso? Será que eles... Na época eu não tinha nem barba para achar que eu ia fazer algum tipo de atentado lá. Mas na semana seguinte, daquela tentativa, Jeff Jensen, um homem de Deus que veio lá dos Estados Unidos, ele me entrega uma palavra: Felipe, tudo o que você precisa para essa próxima temporada na tua vida está aqui no Brasil. Naquele momento, quando ele me entregou aquela palavra, me agarrei naquela palavra, foi um momento de transição para entrar no ministério tempo integral. Hoje eu estou à frente de um movimento chamado Dunamis Pockets. Nós estamos nas universidades ao redor do Brasil e do mundo. Nós já estamos em 100 universidades. Jovens estão recebendo o amor de Deus nas universidades, dentro da sala de aula, pessoas curadas, libertas. E tudo isso foi porque eu entendi que não era o momento para eu ir para os Estados Unidos. Tudo que eu vivi naquele momento, eu ficava questionando: Deus, tudo é possível ao que crê. Eu creio nas tuas palavras, foi o Senhor que me prometeu. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor vai fazer com que você entenda: tudo é possível ao que crê, mas existe um momento certo, existe o Kairos de Deus, mas acima de tudo, existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Abre comigo aí em 1 João, capítulo 5, versículo 13. João, capítulo 5, versículo 13. Vocês estão bem aí? Está todo mundo acordado? Feliz com Jesus? Sim? Versículo 13. E estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quantos creem aqui no Filho de Deus? Quantos creem em Jesus Cristo? Glórias a Deus. Se você ainda não tem Jesus no teu coração, no final nós temos a equipe de ministração, você pode vir aqui na frente e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você convidou alguém a uma oportunidade. Mas eu comecei a também analisar esses versículos, eu comecei a entender. Para nós termos o possível de Deus nas nossas vidas, nós temos que fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Então, nessa manhã o Senhor ele vai começar a desmitificar muita coisa. Talvez você não recebeu esse $1 milhão que você tanto pediu, se você não pediu, mas existem pessoas, eu acho que aqui já pediram $1 milhão. Se você não recebeu ainda, é porque talvez você ainda não tem algo que vem dele, do plano dele 100% para que você receba esse plano, esse $1 milhão. Deus ele nunca vai te dar um carro quando você tiver 16 anos, ou quando você tiver 15 anos. E muitas vezes nós pedimos as coisas sem entender a vontade de Deus, o Kairos de Deus, que é o tempo oportuno de Deus. Mas entrando no Kairos de Deus, entendendo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, há um ano atrás, eu conheci uma missionária. Essa é uma mulher de Deus, ela veio para cá para o Brasil, para servir aqui no Brasil. Ela veio trabalhar junto comigo, e quando ela chegou aqui no Brasil, ela contou para mim que ela amava fazer missões. Eu peguei e falei assim: você gosta muito de fazer missões? Ela falou assim: eu gosto muito. Eu falei assim: então eu tenho aqui um convite para te fazer. Você quer ser uma missionária comigo para o resto da tua vida? E ela falou sim, e ela está aqui na minha frente. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E por conta dessa confirmação de Deus, a gente já está com uma papelada para eu pegar não só o meu visto, mas o meu green card, para daí pegar a minha cidadania nos Estados Unidos, para ser um cidadão americano. Então muitas vezes a gente tenta encaixar o plano de Deus em momentos e áreas das nossas vidas que não é o momento certo e a área certa para nós encaixarmos. Ah, então por isso que eu orei por aquele relacionamento e não aconteceu nada naquele relacionamento? É por isso. Qual pai bom vai pegar e vai dar uma Ferrari para um menino de 13 anos? Às vezes, a bênção no momento errado não é uma bênção, mas é algo que vai te complicar e te colocar para longe de Deus. Talvez se a tua conta bancária tivesse com vários dígitos agora, você não estaria aqui em São Paulo, no Brasil, mas talvez você estaria aonde? Cancún, que mais? Vamos lá, agora é hora de você, agora é minha hora. Eu tenho que mostrar o meu sonho, daí o maridão já pega, amor, vamos pensar, planejar. Muitas vezes a bênção de Deus nas nossas vidas, na hora errada,
não é uma bênção de Deus, mas é algo que pode muitas vezes criar um muro de separação entre você e ele. E agora eu volto naquela história daquele pai. Era da vontade de Deus que aquele menino fosse liberto? Sim ou não? Sim. Então naquele momento, tudo é possível ao que crê. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero entrar no supermercado, eu quero ser usado pelo Senhor. Isso é da vontade dele? Então eu falo para você, tudo é possível ao que crê. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero talvez começar uma RD na minha casa, eu quero começar a discipular os meus vizinhos. Tudo é possível ao que crê. Eu quero que você então, agora, comece a entender que quando você está alinhado com a vontade de Deus, quando você se alinha com a perfeita, agradável e boa vontade dele, tudo é possível ao que crê. Então não é um pensamento positivo, que agora você vai no teu trabalho sair falando, eu posso, tudo é possível ao que crê, o Felipe falou no domingo, então eu vou começar a fazer as coisas. Não. Antes de você sair pedindo as coisas e esperar as coisas nele, comece a entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque a partir desse ponto, as coisas vão fluir de maneira fácil. Então o ponto número 1, para você entender o poder ilimitado da fé na tua vida, é você se alinhar com os planos de Deus para a tua vida. Essa semana um jovem veio perguntar para mim, Felipe, como é que eu faço para alinhar minha vida nos planos do Senhor? Como é que eu faço para me alinhar com a vontade dele? E eu dei 3 passos práticos para ele. Eu quero que você anote, se você não está anotando, comece a anotar. Então, para você vivenciar o poder ilimitado da fé na tua vida, o primeiro ponto é você se alinhar com a vontade de Deus, tá bom? Então, o primeiro ponto é se alinhar com a vontade de Deus, mas como é que eu faço isso? 3 pontos bem simples. Na semana passada eu preguei aqui sobre como tomar boas decisões. Eu citei aqui o rei Josafá, ele tomou uma decisão pelo reinado dele, e ele foi muito bem sucedido. E os 3 pontos para você se alinhar com a vontade de Deus é: busque ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua vontade, separe um tempo para você simplesmente buscar ao Senhor, com orações de entendimento, você se colocar num momento de intimidade, junto no teu quarto, junto com Ele. Então você tem que buscar a Deus. A palavra de Deus diz em Tiago 4:8, quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Então nós temos que buscar a Ele com todo o nosso coração. O ponto 2, jejue. Jejue para você se alinhar com a boa e perfeita, agradável vontade dEle para a tua vida. Porque o jejum, Felipe? O jejum ele mata a tua carne e fortalece o teu espírito. Se o teu espírito está fortalecido, ele te conecta junto com Jesus. Você não tem mais barreiras ou muros que te separam da presença de Deus. Mas o jejum ele cria ponte entre você e Ele. E o terceiro ponto, adore. Fala comigo, adore. Nós temos que adorar. No momento de intimidade, quando nós adoramos a Deus, é ali que Ele nos entrega aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quantos ouviram a voz de Deus durante o louvor e adoração aqui? Quantos sentiram o poder de Deus? E é nesse momento que Deus ele quer te alinhar com a vontade dEle. Sabe, tem um homem que fala, eu não sei quem que é esse homem, mas é uma frase muito usada. Ele fala que a tua verdadeira identidade é quando você está na presença de Deus. Não é quando você está sozinho no teu quarto, quando você talvez está no momento quando ninguém está te olhando. Existe muito forte essa frase falando que você é aquilo que você é no teu quarto ou aquilo que as pessoas não te veem. Mas na verdade, você é o teu verdadeiro eu quando você está na presença de Deus. É nesse momento que você entende quem você é. Então, primeiro ponto para você se alinhar com a vontade de Deus, você vai buscar o Senhor de todo o teu coração, orando com entendimento, lendo a palavra de Deus. Você vai jejuar, você vai entrar num jejum. Se você quiser pegar aquela mesma pessoa, aquele teu amigo do começo, entra num compromisso com ele, cara, eu vou jejuar por você, para que você entenda a vontade de Deus para a tua vida. E o terceiro ponto é adore. Tem o CD, o Meu Lugar é Aqui, vou aproveitar para fazer o merchan. Você pode descer, você pode comprar o Meu Lugar é Aqui. Eu já tive diversos encontros no meu carro com aquele CD. Quantos aqui já foram abençoados com esse CD? Esse CD ele te ajuda a adorar. É um incentivo para você buscar o Senhor em todos os momentos. E com esses 3 pontos, você vai entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Amém? Então você alinhado, você então consegue ver o poder de Deus sendo efetivo na tua vida. Tudo é possível ao que crê, se eu estou andando de acordo com a vontade dEle. Eu tenho aqui um testemunho muito interessante. Eu estava buscando a Deus. Deus, eu quero fazer essa transição. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, eu quero fazer essa transição para o ministério, mas eu quero entender se é da tua vontade eu fazer essa transição ou não. Eu quero entender se eu preciso ou não fazer essa transição. E eu lembro que eu pedi 4 confirmações para Deus.
A primeira delas é o Senhor usar uma pessoa para falar comigo. A segunda era Deus usar a palavra dele para falar comigo. A terceira era Deus falar comigo. E a quarta era Deus falar com os meus pais. E eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a jejuar, comecei a orar. Eu fiz todos esses 3 pontos que eu passei para vocês. E daí, de repente, no meio desse processo, uma pessoa sem saber de nada fala: Felipe, eu tive um sonho com você, e eu via você estava num campo muito grande, e daí vinha o pastor Teófilo, junto com muitas pessoas, e o pastor Teófilo te convidava para ir junto, e você falou não. E quando você falou não, o pastor Teófilo pegou essa multidão e levou para um espaço, e naquele espaço começou a cair uma chuva, e você ficava olhando e pensando: uau, eu queria muito estar nessa chuva, e você não estava. E daí eu entendi: se eu falar não, eu vou perder muitas coisas, vou perder o derramar do Espírito Santo na minha vida. Então essa foi a primeira confirmação. Deus usou uma outra pessoa. Deus, que o Senhor fale comigo na tua palavra. Daí Deus me entregou Jeremias 29:11. Eu sei os planos que eu tenho a teu respeito, são planos de paz e não de mal. Deus, que o Senhor fale comigo, que o Senhor traga a paz no meu coração. Durante 3 dias eu me enfiei no meio do mato, em Bugaçu, na casa de uma irmã aqui dessa igreja, que ela construiu essa casa para que pessoas pudessem ir lá para ter tempo de solitude. Eu fui para lá, eu fiquei naquele lugar. O nome do lugar chama Caçadores de Deus. Então, se você quer mais informações, pode fala com a Cristina, que está aqui na frente. Já estou aproveitando já. E é um lugar onde eu me enfiei por 3 dias. E eu falei: Deus, o Senhor vai falar comigo aqui, sem internet, sem computador. E Deus apareceu naquele lugar, e eu tive uma confirmação de Deus. E a última confirmação: Deus fala com os meus pais. Eu voltei para minha casa, eu cheguei em casa, e depois desse retiro poderoso, eu falei: agora é hora de conversar com os meus pais, falar para eles que eu quero entrar para o ministério Tempo Integral. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que o meu pai, ele pegou e falou assim: olha, eu acabei de conversar com um amigo meu que trabalha numa empresa, na empresa tal, e ele está precisando de uma pessoa no teu perfil. Eu fiquei pensando: Deus, como assim? Eu busquei o Senhor me deu várias confirmações, e eu chego, a primeira coisa que meu pai fala é sobre essa parte da área profissional. Não estou entendendo. E daí na hora o Espírito Santo falou comigo: vai e conta para ele os teus sonhos. E sabe, muitas vezes as pessoas que nos cercam no dia a dia, elas não nos ajudam a vivenciar os sonhos de Deus nas nossas vidas, porque nós falhamos em comunicar quais são os sonhos de Deus para as nossas vidas. E naquele momento eu sentei e falei assim: pai, eu vou te contar na verdade a minha vontade é entrar para o ministério, é ficar a tempo integral, é servir a Deus. E naquele momento meu pai, ele começou a ficar assim: uau. E daí ele falou assim: filho, por que você nunca me contou isso? Eu ficava pensando: não está mais que claro, eu vou para a igreja todo dia quase. E não estava claro. E às vezes a gente acha que as pessoas já sabem tudo aquilo que a gente está pensando. E quando eu terminei de falar, ele falou assim: eu sei o filho que eu criei, você está liberado, você pode fazer o que você quiser, e naquilo que você escolheu, eu estou com você. As 4 confirmações, eu me alinhei com a vontade de Deus, e eu disse sim para entrar para o ministério. Então eu sinto que o Senhor, Ele quer trazer confirmações para que você viva a vontade dEle de maneira plena. E quando você se alinha, daí o poder sobrenatural entra em ação, e as coisas começam a fluir de maneira fácil. Eu entrei para o ministério, e eu comecei a buscar: Deus, eu quero ver os sinais e as maravilhas. Quantos aqui querem ver a grande comissão sendo efetiva na tua vida? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Aquele que crê vai ser batizado, o que não crê não vai ser batizado, mas vai ser condenado. E os sinais acompanharão quem? Os que crerem. Tudo é possível ao que crê. Ou seja, os sinais vão me acompanhar, as maravilhas vão me acompanhar. Então o Senhor já nos comissionou, e eu quero ver isso acontecendo na minha vida. Então eu fiz a transição, eu falei assim: Deus, agora é para valer, eu quero ver o Senhor agir de maneira sobrenatural na minha vida. E eu comecei a ver o Senhor se movendo de maneira sobrenatural. Eu lembro de momentos que eu orava por dores de cabeça, e de repente a pessoa falava: cara, eu estou curado. Eu lembro que no momento eu fui fazer um evangelismo na Vila Madalena. A gente estava lá junto com alguns jovens, eu estava indo embora, o Senhor vai lá e fala com aquele jovem. Eu atravessei a rua, eu não tinha o que falar para aquele jovem, mas eu simplesmente obedeci. Quando eu cheguei na frente daquele jovem, eu falei: tudo bem, meu nome é Felipe, qual que é o teu nome? O meu nome é Tiago, tudo bem? Tudo bem. Então eu estou na frente daquele jovem, olhando para ele, pensando: e agora, Espírito Santo? Sabe quando você está conversando com alguém na horizontal, mas também está na vertical aqui falando, daí você só mexe a cabeça para a pessoa assim, tipo: e aí, Espírito Santo, vai falar alguma coisa? Daí de repente o Espírito Santo fala: pergunta do joelho dele. O que está acontecendo com o teu joelho? Cara, como é que você sabe? Quem é você? Eu, cara, o que está acontecendo? Você tem algum problema no joelho? Cara, eu tenho sim um problema no joelho. Eu
Eu era jogador da categoria de base de um time aqui de São Paulo. Eu treinava, eu estava quase prestes a fechar um contrato muito grande para entrar pro profissional. Só que naquela época eu tive um problema na minha pele, um problema de acne. Eu resolvi tomar um remédio chamado Rakutan. E aquele remédio começou a afetar a minha cartilagem. Eu ia para os treinos, eu comecei a sentir muitas dores. Eu treinava dor, fiz cirurgia, não melhorou nada, até o ponto que eu tive que desistir da minha carreira profissional de jogador de futebol. Eu tive que abrir mão disso por conta de uma decisão errada que eu tomei na minha vida. Hoje eu trabalho numa empresa e todo dia eu vou frustrado pensando que eu poderia ser um jogador de futebol, mas eu estou trabalhando numa empresa. Eu falei assim, Deus, Ele está olhando para a tua vida, Ele me trouxe aqui, porque Ele tem um futuro para você. E naquele momento eu comecei a orar pelo Tiago no meio da rua. E eu comecei a ficar impressionado. Deus, o Senhor está me usando. E a resposta que eu ouvi de Deus é, quanto mais você fazer a minha vontade, mais eu vou te abençoar. Mais você vai ser usado por mim. Mais você vai ver o impossível sendo possível na tua vida. Eu quero que você abra comigo em Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11, a palavra de Deus diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Então, para aqui para você entender o que está acontecendo. Jesus está passando por Samaria e Galileia, ele está andando e de repente um grupo de 10 leprosos começa a gritar: Jesus, mestre, compadece de nós, nós estamos aqui desesperados, faz alguma coisa por nós. Então é a mesma atitude que aquele pai do filho endemoniado tem quando vê a Jesus. E a palavra fala que eles estão afastados, porque naquela época os leprosos tinham que ficar afastados, porque no Antigo Testamento, até Jesus morrer por nós naquela cruz, quando nós nos achegávamos a um leproso, nós pegávamos lepra. Mas quantos sabem que depois de Jesus, hoje nós podemos nos achegar diante de um leproso e nós podemos curar os leprosos? Amém? Então naquele momento os leprosos estão afastados, eles estão gritando: Jesus, compadece de nós. E Jesus começa a se aproximar deles, ele começa a entender o que está acontecendo aqui. E naquele momento eles devem compartilhar: mestre, nós temos lepra, nós estamos aqui, nós somos a rejeição da sociedade, nós estamos aqui afastados, nós não podemos ficar junto com a sociedade porque eles nos expulsaram. E Jesus então, ele olha para aquela situação e Jesus ele fala: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Mais uma vez, Jesus ele tira a responsabilidade dele e coloca a responsabilidade nas nossas vidas. Então com aquele pai foi o seguinte: se tu crês, eu posso fazer, se você acreditar, se você tiver fé. E nesse momento eu posso te curar, eu posso te limpar, mas você vai fazer o seguinte: você vai sair desse momento agora e você vai voltar para a cidade e você vai mostrar para os sacerdotes aquilo que eu vou fazer na tua vida. Pô, não seria muito mais fácil Jesus pegar, orar por aqueles caras, ser curado e de repente eles estão lá curados? Obrigado, Jesus, glória a Deus, obrigado. E eles voltarem para a sociedade? Seria muito fácil. Mas quantos sabem que Deus ele gosta de trabalhar em parceria? A palavra de Deus é que nós somos cooperadores com Ele. Ou seja, 50% Ele vai fazer, mas 50% é a minha responsabilidade. Fala comigo, é a minha responsabilidade. Então naquele momento os leprosos eles entendem, ele fala: tá bom, então a gente vai dar o passo de fé. Então o segundo ponto para você experimentar o poder ilimitado da fé na tua vida é: dê passos de risco e fé. O primeiro então é você alinhar com a vontade de Deus, se alinhe com a vontade de Deus. E o segundo, dê passos de risco e fé. E aqueles leprosos então, eles dão um passo de fé, eles estão voltando, e no processo que eles estão voltando, um começa a orar para o outro, eles falam: cara, eu estou curado. Cara, você está curado. E naquela jornada de voltar para os sacerdotes, que eram os juízes da época, que determinavam ou não se um leproso poderia ser reinserido na sociedade, eles estão vendo que eles estão sendo curados. E naquele processo, eu creio que deve ter passado um filme na cabeça deles. Uau! As pessoas que um dia apontaram o dedo para mim, as pessoas que um dia me expulsaram, hoje eu vou ter a oportunidade de estar de frente com elas e mostrar o milagre que Jesus fez na minha vida, e eu vou poder ter uma vida normal novamente. Eu vou poder voltar atrás
eu vou poder construir a minha vida, eu vou poder recuperar o tempo perdido. E eles estão naquele processo. E a palavra conta que naquele processo de ida até os sacerdotes, no versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se em terra, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe, e este era samaritano. Um dos 10, no processo de ver a cura na vida dele, ele resolve parar. Ele sim deve almejar, voltar para a cidade para mostrar para a família dele, para mostrar para os amigos, para mostrar para as pessoas que viviam com ele, agora eu estou curado. Mas ele resolve parar naquele momento. Na verdade eu não vou lá correndo, eu vou voltar para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. Quando nós damos passos de risco e fé, nós vemos o sobrenatural se tornando natural na minha vida, nas nossas vidas. E na minha vida eu tenho visto cada vez mais isso. Deus, é da tua vontade curar o enfermo, então eu vou dar o passo de fé. 2 semanas atrás eu estava em Araçatuba junto com a minha esposa. Nós estávamos lá ministrando numa igreja. E termina a conferência que a gente estava ministrando. Daí começa a vir os jovens pedindo oração. E de repente veio esse jovem: Felipe, eu preciso de oração na minha vida. Tem como você orar por mim? Eu estou com uma dor nas minhas costas. Eu, tá bom, tem como orar. Ele falou assim: mas a dor nas costas é fruto de um desvio que eu tenho na minha perna. Eu, tá bom, vamos orar então. Eu sentei com ele, eu coloquei as costas dele na parede e ele sentou. Quando ele sentou, ele tinha um desvio de 10 centímetros de uma perna para outra. Eu já tinha ouvido falar que Deus, ele operava sinais e maravilhas com perna crescendo. Eu conheço pessoas que já oraram e perna cresceram. Mas naquele momento, eu fui desafiado na minha fé. Eu fui desafiado e Deus me colocou numa situação, falando: tudo é possível que crê. Você crê que eu posso esticar essa perna e alinhar essa perna? E sendo bem sincero com vocês, naquele momento eu ajoelhei com aquele jovem, eu fechei os meus olhos, eu falei: cara, isso vai ser impossível. Eu e minha esposa, eu comecei, amor, jejua, começa a orar em línguas, começa a buscar aí de Deus, e a gente começou mais, Espírito Santo. E nós fomos desafiados na nossa fé. Eu comecei a chamar jovens, aí criou uma roda naquele momento, estava todo mundo lá, xarabababababa, sotrona, e eu comecei a entrar em desespero. Deus, eu preguei hoje, eu comecei a contar testemunhos de que o Senhor cura, de que o Senhor liberta, de que o Senhor está fazendo grandes coisas, e vai chegar na hora do vamos ver, não acontece nada. E eu simplesmente fechei os meus olhos e eu entreguei, falei: Deus, não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com o Senhor. E eu comecei a orar, e eu falei: vou dar o passo de risco e fé. É da tua vontade o Senhor curar? É da tua vontade. É da tua vontade perna crescer? É da tua vontade. E eu comecei a orar: Deus, é da tua vontade, eu vou tomar o passo de risco e fé. Eu comecei a gritar: em nome de Jesus, essa perna vai crescer agora. Osso, cartilagem, músculo, tendão, pode crescer agora em nome de Jesus. Eu comecei a ter uma revolta comigo, assim, eu comecei a gritar: em nome de Jesus, volta. Orei por meia hora, nada aconteceu. E eu falei assim: Deus, eu vou ser perseverante, eu vou até o fim, eu vou ficar orando aqui, até esse cara desistir, ou até, sei lá, até acontecer um milagre. Então, de uma ou outra, ou esse cara é curado, ou eu vou ficar aqui até esse cara falar: tá bom, obrigado, Deus abençoe. Mas eu, Felipe, eu não vou desistir. E eu comecei a orar. Depois de 35 minutos, de repente, 2 centímetros da perna daquele jovem cresce, ele começa a chorar, e de repente a presença de Deus invade aquele lugar. A atmosfera muda. Parecia que alguém tinha destravado alguma coisa. Mudou. Eu olhava para aquilo lá e falava: Deus, não é possível. Eu não estava acreditando, sendo bem sincero. Deus, eu não estou acreditando nisso. O que está acontecendo? E aquele jovem estava em prantos. Eu vou dar mais um passo de risco e fé. É da tua vontade, por que não vai acontecer? É da tua vontade. Deus, completa a tua boa obra. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor é um Deus fiel e justo para completar. Completa a tua obra. A gente começou a orar, começa a orar mais. De repente, mais 2 centímetros. A gente: meu Deus, o que está acontecendo? E a igreja recebendo avivamento, todo mundo chorando, a presença de Deus, o pessoal com o iPhone tirando foto, filmando. A gente começou a orar mais, passa mais 10 minutos, a perna daquele jovem, depois de 40 minutos em oração, é alinhada para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Toda glória e toda honra para Jesus. Glórias a Deus. Felipe, mas o que você está falando aí, cara, é muito louco. Não sei se para mim vai funcionar.
eu falo para você, sabe quando essa cura começou na minha vida? Quando eu ia para Vila Madalena em 2008, e eu chegava pro fulano na rua, o teu nome é Bruno, não é? Não, meu nome é Yoshiaki. Você tem 15 irmãos, né? Não, sou filho único. Pá, então tá, Deus abençoe. Oi, teu nome é Renata, né? Não, meu nome é Ingrid. Você tem 5 irmãs? Não, eu só tenho 2 irmãos homens. Deus abençoe então. Quantas vezes, cara, está com dor de cabeça, eu posso orar por você? Pode, cara, ora aí, em nome de Jesus mais. E aí, como é que você está? Tá igual. Mas Espírito Santo, vem agora. Como é que você está? Tá igual. Mas é um exercício que nós fazemos. Não espere já chegar e ver um cego e já, em nome de Jesus, curado agora. O cara, tô enxergando. Obrigado aí, valeu. Não, mas é um processo. O Bill Johnson fala que ele teve que orar por 99 cegos para ver o 100º sendo curado. E muitas vezes a gente desiste do 99. A gente fala, acho que isso aí não é para mim não. É muito louco isso. Mas dê passos de risco e fé. E Deus ele vai começar a te usar, sabe por quê? Porque você vai estar alinhado com a vontade dEle. E é da vontade dEle você orar pelos enfermos, você colocar as tuas mãos e os cativos serem libertos. Esse é o cristianismo que Deus tem separado para a nossa igreja, para as nossas vidas. É loucura isso, é loucura. 3 semanas atrás eu estava no Starbucks tomando meu café antes de começar um Dunamis Pocket lá no Mackenzie. Eu estava no meu celular, quietinho lá, tranquilo, tomando meu celular, estava um dia frio. Sabe aquele momento que você fala, vou tirar um tempo só eu e Deus, uma coisa assim bem tranquila, sem ninguém aqui do meu lado. Estava lá, de repente entrou uma menina com muleta. O Espírito Santo fala, levanta e fala com ela. Espírito Santo, sério, eu estou aqui no meu café, é tão gostoso. Te incomoda, te joga para fora da zona de conforto. Sim, te joga. Tá bom. Oi, tudo bem? Talvez você vai achar... eu já chego assim, tá? Então você não precisa chegar assim, mas eu já falei, eu vou chegar chegando, né? Tudo bem, talvez você vai achar muito louco o que eu vou estar falando para você, mas Deus fala comigo e Deus mandou orar pelo teu pé. O que está acontecendo com o teu pé? Ela, tudo bem? Meu nome é Gabriela. Tudo bem, meu nome é Felipe. Eu estava numa balada e eu torci meu pé, torci o pé, e daí meu amigo caiu em cima no momento da torção, e não só torceu, mas quebrou. Tive que colocar 4 pinos no meu pé, no meu tornozelo, e tive que operar. Então ela abriu lá aquela botinha, tinham 6 pontos. Eu falei, uau, então o que eu tenho que fazer, né? Eu falei, você está com dor agora? Ela falou assim, estou com dor. Eu posso orar para que essa dor saia? Ela falou assim, pode. Eu falei, senta aqui. Aí estava ela e a amiga dela, eu comecei a orar. Deus, em nome de Jesus, toda dor sai agora, em nome de Jesus, amém, amém. Como é que tá? De 0 a 10. Tá com uns 2%. Deu 2? 2 sendo 2, 0 nada? 0 nada, 2. Então, na verdade, é o nosso 8, né? Então tá, eu vou orar para estar 0, tá bom? Daí tá bom. Ela começou lá, fechou o olho dela, eu comecei a orar mais, ela foi curada. Só que no momento quando eu estava orando por ela, Deus me deu um nome, Bruno. De repente veio Bruno. Daí eu estava orando, daí Deus falou comigo, é a área sentimental dela. Daí como é que eu vou falar isso, né, Deus? Eu terminei de orar, ela foi curada, agora Deus deu, seguinte, Bruno tem alguma coisa a ver, assim, com a tua área emocional? O Bruno é meu ex. Eu terminei com ele, alguns anos atrás, e depois daquele relacionamento, eu nunca tive um relacionamento com mais ninguém, por conta desse relacionamento. Deu sentido, Espírito Santo. Tudo aquilo que o homem destruiu no teu coração, Deus, ele pode vir num segundo reconstruir na tua vida. E ela foi impactada de tal forma, que daí eu comecei a conversar com ela, chamei ela para Monte Sião, ela já veio aqui alguns domingos, provavelmente ela vai estar no culto da noite, mas ela foi impactada, ela tem vindo, ela tem buscado a Deus. Ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas depois que você orou por mim, eu tenho tido uma fome espiritual. Eu não sei o que é, mas eu tenho tido uma fome espiritual. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tudo é possível ao que crê. Fala comigo, tudo é possível ao que crê. Se você faz a vontade dele, as coisas vão acontecer. Então o segundo ponto, dê passos de risco e fé, e você vai se surpreender. E Deus vai começar a te abençoar, Deus vai começar a abrir as portas para você. Mas o terceiro ponto é o ponto mais chave, mais importante, e eu vou encerrar com esse terceiro ponto, sempre seja grato. A palavra diz que quando nós somos fiel no pouco, o que Deus faz? Ele nos coloca no muito.
Eu sinto que Deus, Ele quer trazer esse romper para a igreja Monte Sião, e Ele vai começar a te usar, Ele vai começar a prosperar o teu trabalho, Ele vai começar a prosperar aquilo que você faz com as tuas próprias mãos, Deus vai começar a prosperar você orando pelas pessoas, os enfermos sendo curados. Mas o Senhor, Ele quer trazer um zelo para a igreja Monte Sião, para as nossas vidas, de nunca valorizar mais as mãos de Deus do que a face dEle, de nunca valorizar mais o milagre do que aquele que realizou o milagre. E naquele momento, aquele 10º leproso, aquele leproso, ele para e ele toma uma decisão, honrando e valorizando muito mais a pessoa que abençoou do que a bênção em si. Deus não quer te dar R$1 milhão para que você pegue esse R$1 milhão e vá passar as férias e esqueça dele. Deus não quer abrir portas para você, profissionais, que vai te colocar tão ocupado para estar tão ocupado para Ele. Deus não quer ver você realizando sinais e maravilhas e achando que isso tem tudo a ver com você. Mas não, uma coisa nós temos que fazer, sempre, depois de um romper nas nossas vidas, depois de darmos passos de risco e fé, nós temos que sempre voltar para Ele, colocar os nossos joelhos no chão e falar: Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque eu poderia sim voltar para aquela cidade e mostrar para as pessoas aquilo que o Senhor fez por mim. Obrigado porque o Senhor me dá uma nova vida, o Senhor me abençoa, mas a minha decisão hoje é me colocar de joelhos e agradecer ao Senhor, para valorizar muito mais ao Senhor do que a bênção em si. Sabe, muitas vezes, irmãos, o Senhor quer te usar para você orar por enfermos, para você liberar a palavra de Deus na vida das pessoas, mas nós temos que entender que isso são apenas sinais que apontam o caminho. E qual que é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E nessa manhã, Deus, Ele quer trazer esse entendimento, que todas as coisas vão ser possíveis se você estiver alinhado com a vontade de Deus. Basta nós darmos passos de risco e fé, e nós vamos ver o sobrenatural se tornando natural nas nossas vidas. Mas quando a gente começar a ver esse sobrenatural se tornando natural, que a gente nunca caia na tentação de valorizar mais o sinal do que aquele que realizou o sinal e a maravilha. Amém? Fica de pé onde você está. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração. Eu sinto que nessa manhã Deus, Ele quer aumentar a tua fé. Esse grão de mostarda que já está no teu coração, já foi plantado no teu coração, Deus, Ele quer nessa manhã regar mais um pouco, para que a tua fé venha germinar e venha produzir frutos que vão permanecer. Pai, que nessa manhã o Senhor aumente a fé de cada um aqui, que o Senhor aumente, Senhor Deus, a confiança, Pai, que o Senhor já prometeu grandes coisas para nós. Basta nós nos alinharmos com a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que o impossível seja uma palavra falida em nossas vidas. Senhor, nos dê fé, Senhor Deus, essa fé que move montanhas, essa fé, Senhor Deus, que opera no sobrenatural, essa fé, Senhor Deus, que nos capacita a nós vivermos um andar de céus na terra. Aumenta, Senhor Deus, aumenta a fé de cada um aqui. Existem áreas específicas na tua vida que Deus, Ele quer aumentar a tua fé. Talvez é a área financeira, talvez é a área familiar, talvez é a área profissional. Eu não sei qual que é a área que Deus, Ele quer que nessa manhã você venha aumentar e alargar a tua fé e a tua confiança nele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fé. Nós vamos adorar mais uma vez ao Senhor com uma canção. E eu sinto que durante essa canção o Senhor vai começar a te dar uma fé, essa fé sobrenatural. E eu creio também que para alguns Deus vai dar até mesmo o dom da fé, que é algo diferente. Todos nós temos uma medida que é essa fé do tamanho de um grão de mostarda, mas o dom da fé é aquele dom que você tem fé que vai além de uma fé normal. E eu creio que nessa manhã Deus, Ele quer também dar o dom da fé para muitas pessoas aqui. Tem certas áreas da tua vida que você fala: Felipe, eu necessito do dom da fé na minha vida, senão eu não tenho esperança, senão eu não tenho confiança em Deus. Eu preciso dessa fé. E eu creio que nessa manhã o Senhor vai te dar essa fé. Erga suas mãos aos céus e comece a adorar o Senhor. Obrigado, Pai, porque nessa manhã o Senhor derrama da tua fé em nossos corações. E assim como o Senhor fez com aquele pai, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Nessa manhã nós falamos: sim, nós cremos em ti.
Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua fidelidade, nós cremos que o Senhor é um Deus fiel e justo. Aquilo que o Senhor começa, o Senhor completa. Aquilo que o Senhor nos promete, o Senhor cumpre. E nessa manhã, Pai, nós aumentamos a nossa fé e nós confiamos em Ti. Nós confiamos, Papai, nos Teus planos para as nossas vidas. Brilhante Rei do universo, Tuas vestes enchem o templo, diamantes de fogo em Teus olhos, envolves-me intensamente. Como não confiar em Teu amor, quando tudo que existe vem de Ti? Como não confiar em Teu amor, quando tudo que existe vem de Ti? Glorioso, poderoso, invencível Tu és, amoroso e tão amigo, o meu coração Te quer. Brilhante Rei do universo, Tuas vestes enchem o templo, diamantes de fogo em Teus olhos, envolves-me intensamente. Como não confiar em Teu amor, quando tudo que existe vem de Ti? Como não confiar em Teu amor, quando tudo que existe vem de Ti? Glorioso, poderoso, invencível Tu és, amoroso e tão amigo, o meu coração Te quer, meu coração Te quer, meu coração Te quer, meu coração Te quer, Jesus, meu coração Te quer, meu coração, meu coração Te quer, Jesus. Feche seus olhos, eu sinto como o Senhor te dando estratégias para você tomar passos de risco e fé durante essa semana. E Deus, Ele vai te surpreender. Assim como aqueles leprosos, eles confiaram na palavra de Deus, eles confiaram nas palavras de Jesus. E a única coisa que eles fizeram, eles foram para a cidade. Eles caminharam, eles foram com toda aquela confiança no coração deles.
E o Senhor, Ele está te comissionando para uma semana que você vai sim dar passos de risco e fé, que você vai operar no sobrenatural, que você vai confiar que quando você der o teu passo, Deus vai estabelecer o chão para você pisar com confiança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca essa fé para nós darmos passos de risco e fé. Eu declaro uma semana de vitória, uma semana de romper, uma semana que o Senhor vai nos surpreender com o teu poder sobrenatural. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está colocando, papai, estratégias. O Senhor já está nos dando clarezas, papai. O Senhor está nos mostrando aquilo que nós temos que fazer durante essa semana. E agora eu quero que você simplesmente agradeça a Deus. Agradeça como um sinal que nós adoramos muito mais a Jesus do que os milagres, do que os sinais e as maravilhas que Ele sim vai trazer para as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, nós glorificamos o teu nome. Nós declaramos que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Senhor. Nós declaramos que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o Senhor habitando em nós. E nós agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que conta conosco, que quer trabalhar em parceria com cada um de nós. Muito obrigado, que privilégio, Senhor Deus. Põe a mão no teu coração e repete comigo: Senhor Deus, muito obrigado por contar comigo. É um privilégio ser um cooperador, ser um parceiro naquilo que o Senhor planeja fazer aqui na terra. Eu confio em Ti, eu confio nos Teus planos, eu me alinho com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu declaro uma semana de passos de risco e fé, e de muita gratidão, porque eu creio, se eu for fiel no pouco, o Senhor no muito me acrescentará. E tudo isso para a Tua glória e honra para sempre e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Toda glória e toda honra para Jesus. Sim, Senhor, nós te exaltamos, te adoramos. Tudo é para Ti, Senhor Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se você sente que você ainda precisa receber uma oração para algo específico na tua vida, a equipe de ministração está aqui na frente. Não saia daqui até você receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você fala: Felipe, eu já recebi tudo, estou pronto para uma semana de vitória. Deus abençoe vocês, um ótimo almoço, uma ótima semana. Abrace 2 ou 3 pessoas aí ao teu redor. Deus abençoe.